O ex-CEO da empresa de inteligência artificial Astronomer, Andy Biron, poderá avançar com um processo contra a banda Coldplay após ter sido apanhado pelas câmaras em clima de intimidade com uma colega durante um concerto nos arredores de Boston, nos Estados Unidos. O momento, captado pela Kiss AM e comentado pelo vocalista Chris Martin em palco, rapidamente se tornou viral, provocando um escândalo público e levando à admissão de Biron da liderança da empresa. Vários especialistas jurídicos, contudo, alertam que uma ação legal contra a banda teria poucas hipóteses de sucesso e poderia até agravar ainda mais a exposição mediática do caso. O incidente ocorreu durante um concerto dos Coldplay, quando as câmaras do recinto se focaram em Andy Biron e Christine Cabot, sua colega na Astronomer, enquanto ambos estavam sentados na plateia. A dupla mostrou-se visivelmente desconfortável, procurando esconder-se da câmara. O vocalista Chris Martin, perante a reação do público, comentou com humor: ou estão a ter um caso, ou são apenas muito tímidos. De acordo com o advogado Cameron Delatchay, da firma MSD Layers, citado pelo Page Six, Biron poderia tentar fundamentar uma queixa por difamação, alegando que Martin o acusou publicamente de traição conjugal. Se formos criativos, seria possível alegar difamação, especificamente quanto à caracterização dos dois como estando a ter um caso, afirmou Delatchay. No entanto, o mesmo advogado sublinha que para tal acusação avançar, Biron teria de provar judicialmente que não estava a cometer adultério, algo difícil, dado que tanto ele como Cabot são casados e não desmentiram publicamente a alegação. Além disso, seria necessário demonstrar que Chris Martin fez a afirmação com malícia e sabendo que era falsa. Nenhum desses elementos será preenchido, por isso qualquer ação contra os Coldplay seria considerada frívola, concluiu. Ray Sallee, advogado na Kinsella Ola Iser Kampstein Sapir LLP, concorda. O único resultado de um processo por parte de Biron seria manter o escândalo nas manchetes por muito mais tempo, declarou, sublinhando que as palavras de Martin ficam muito aquém do limiar legal para difamação. Para Sallee, mesmo que a declaração fosse interpretada como factual, algo que Martin nunca confirmou, parece ser verdadeira. Leis de privacidade e expectativas de intimidade pública. Alguns comentadores questionaram se a captação e difusão da imagem de Biron durante o concerto violaria a lei de consentimento mútuo do estado de Massachusetts, que exige o acordo de ambas as partes para gravações. No entanto, os especialistas rejeitam essa possibilidade. Ele não tinha qualquer expectativa razoável de privacidade no espaço público, disse Sallee. O advogado acredita ainda que Biron terá aceito os termos e condições associados ao bilhete de entrada, que habitualmente incluem a permissão para ser filmado ou fotografado durante o evento. Jules Polonetsky, CEO do Future of Privacy Forum, reforça: a maioria dos bilhetes contém cláusulas que autorizam o uso de imagem dos espectadores, pelo que a lei de consentimento não se aplica. Cameron Delatchay também afasta qualquer possibilidade de litígio baseado na utilização da imagem. Se os Coldplay não estão a comercializar o nome ou a imagem de Biron para além do contexto da atuação ao vivo, não existe qualquer base para queixa. O vídeo viral e a utilizadora do TikTok. O vídeo que expôs a situação foi publicado por Grace Springer, uma utilizadora do TikTok que filmou o momento a partir da plateia. A gravação soma atualmente mais de 125 milhões de visualizações. Apesar da atenção mediática, os advogados sublinham que nem Biron nem Cabot poderão processar a autora da publicação. A mulher não está a lucrar com o nome ou imagem das pessoas envolvidas, apenas partilhou a sua perspectiva sobre o que viu, esclareceu Delatchay. Acrescenta, no entanto, que se Springer começasse a comercializar produtos com a imagem do casal, poderia então enfrentar um processo. Para já, Springer afirmou numa entrevista televisiva que não ganhou um único dólar com o vídeo viral. Craig Weiner, advogado na Blank Home, indica ainda que o conteúdo partilhado por Springer é expressivo ou noticioso e, por isso, protegido pela primeira emenda da Constituição dos EUA. Mesmo que a publicação gere receitas, não se trata de um uso puramente comercial, o que retira base legal a uma queixa. Possível queixa de assédio sexual por parte de Cabot. Embora Biron esteja a considerar ações legais, os especialistas destacam que Christine Cabot, também envolvida no escândalo, poderá ter fundamento para um processo contra o próprio Biron, seu superior hierárquico na Astronomer. Cabot exercia funções como diretora de recursos humanos e foi colocada em licença desde o incidente. O seu futuro na empresa permanece incerto.
Craig Weiner acredita que Cabot pode vir a alegar assédio sexual. Os empregadores são responsáveis pelos comportamentos dos supervisores, pois estes são considerados agentes da empresa, afirmou. Para ter sucesso, Cabot teria de provar que o comportamento de Byron foi objetiva e subjetivamente ofensivo e suficientemente grave para interferir com o seu desempenho profissional. A Astronomer, empresa apoiada por fundos como a Bain Capital Ventures, reagiu de forma dura ao escândalo. Estamos comprometidos com os valores e cultura que nos guiaram desde a fundação, declarou um porta-voz à Page Six. Esperamos que os nossos líderes sejam um exemplo de conduta e responsabilidade. Esse padrão não foi cumprido recentemente. A empresa anunciou, no fim de semana seguinte ao escândalo, que Byron tinha apresentado a sua demissão, aceito pelo Conselho de Administração. Não se sabe se o ex-CEO recebeu alguma compensação financeira pelo afastamento e tanto ele como a sua esposa, Meghan Kerrigan Byron, permaneceram em silêncio sobre as alegações de infidelidade.